a mobilidade elétrica como solução para o ir e vir do brasileiro e também para o meio ambiente. O canal Mova-se, o Diário do Transporte, acompanham o Dia da Mobilidade Elétrica, evento promovido pela ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico. As autoridades também falaram como deve ser a perspectiva, pelo menos aqui, para a cidade de São Paulo. A licitação dos transportes está às portas do sistema da capital paulista. Será que a mobilidade elétrica dessa vez emplaca? A barreira maior está sendo o preço, o custo. Hoje o sistema de transporte ele está só de subsídio são 3 bilhões de reais. Certo? Então agora nós vamos dia 30 fazer um seminário fechado, seminário técnico, inclusive com uma mesa só com financiadores, para ver o que é possível conversar e buscar no sentido de buscar recursos externos, inclusive internacionais, de fundo do clima, de governos da Comissão Europeia e aqui Caixa Econômica, BNDES, quer dizer, buscar dinheiro para livrar São Paulo da poluição do ar e da emissão de gases de efeito estufa. Sérgio Aveleda, secretário de Mobilidade e Transportes de São Paulo, também marcou presença no evento. Ele acredita que o futuro passa pela mobilidade elétrica, mas não a curto prazo. Preciso observar o comportamento dos ônibus elétricos ao longo do tempo, como é que as baterias vão funcionar, como é que as garagens vão se estruturar. Nada poderá ser feito num sistema grande como São Paulo muito rapidamente. Nós precisamos alcançar redução de emissões rapidamente, mas as soluções tecnológicas elas precisam vir no tempo em que elas sejam possíveis de serem viabilizadas. Aveleda também falou sobre o principal foco da licitação dos ônibus. Que a licitação contemple a redução das emissões. Esse é o grande objetivo, melhorar a qualidade energética e diminuir a poluição dos ônibus. A licitação deve trazer regras que obriguem uma paulatina e crescente redução de emissões. Mas a Prefeitura não vai estipular nessa licitação a tecnologia a ser adquirida pelos empresários? Isso está em discussão, inclusive é uma discussão na Câmara Municipal para atualização da legislação que trata desse tema e vamos aí continuar discutindo até a publicação do edital. Ieda Alves, gerente comercial da Eletra e vice-presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, defende um cronograma proposto pela associação, que diz que em 15 anos a frota de ônibus de São Paulo estaria totalmente renovada com híbridos, elétricos movidos a bateria e trólebus. 20% dos ônibus novos já no primeiro ano sejam com tecnologias limpas, ok? No segundo ano também 20% e a partir do terceiro ano nós começaríamos a aumentar 10 pontos percentuais. Para você ter uma ideia do que isso significa o seguinte, que no primeiro ano nós vamos ter uma média de 300 ônibus só. Enquanto se vende 1.200 ônibus convencionais, estaríamos vendendo 300 ônibus com tecnologias limpas. No segundo ano, seriam mais 300, e aí você começa a evoluir. No 10º ano apenas, que seria 2027, nós teríamos 100% dos ônibus novos, que aproximadamente 1.500 ônibus, sendo vendidos com tecnologias limpas. No final do 15º ano, a cidade estaria totalmente renovada. O diretor da BYD, Adalberto Maluf, disse ao Diário do Transporte e ao canal Mova-se que hoje um dos grandes problemas do Brasil é a falta de regulamentação sobre as emissões de poluentes. O Brasil não avançou muito em relação à poluição. Você pega só, Adam, hoje a OMS, a Organização Mundial de Saúde, coloca como 20 partículas por milhão como média de particulado, né? E 10 de média anual. Então a União Europeia também regula em 20, e não tem para anual, os Estados Unidos em 25 e o Brasil não tem regulamentação. Então, como não se criou uma regulamentação para a poluição, associada especial ao diesel, o mercado não se mexeu. Esse é um problema. Aí quando teve a regulamentação do Estado de São Paulo, feito pela CETESB, eles regulamentaram com 60 partículas por milhão, quer dizer, 3 vezes mais do que a regulamentação que a OMS diz. Ricardo Gugisberg, presidente da BVE, disse que apesar de algumas conquistas, ainda são poucos os incentivos para que a frota de veículos elétricos cresça como poderia. Nós conseguimos alguns incentivos para que a gente tenha condições de colocar mais veículos no mercado, só que são muito poucos ainda. Precisamos de mais incentivos, precisamos que a regulação do IPI seja equiparada aos veículos de alta eficiência energética. Precisamos que a Rota 2030 defina
o custo do imposto pela eficiência energética que os veículos promovem. Assim, a gente estaria equiparando a concorrência das tecnologias.